A crucificação. A gente pensa que conhece essa imagem, né? Ela está em todo lugar. Mas e se muito do que a gente imagina sobre ela estiver, digamos, um pouco fora da realidade? Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos eventos mais marcantes da história, só que não pelo olhar da arte ou da fé, mas sim pelas lentes da ciência forense e da arqueologia. Essa frase, a famosa dúvida do apóstolo Tomé, já entrega a imagem que todos nós temos na cabeça: os pregos atravessando as palmas das mãos. É uma imagem fortíssima, que foi imortalizada por artistas durante séculos e que, claro, acabou moldando o nosso imaginário. Bom, é exatamente aqui que a nossa investigação começa. Vamos tratar esse evento histórico como se fosse uma cena de crime, com todo o rigor de uma análise pericial. E o que a ciência tem a dizer pode, de verdade, chacoalhar algumas das nossas ideias mais antigas sobre o que de fato aconteceu naquele dia. Então, vamos começar a nossa investigação pela anatomia. Para a gente entender a crucificação, a gente precisa primeiro entender a mecânica do corpo humano passando por um trauma tão extremo. E, claro, saber onde exatamente os ferimentos fatais foram feitos. E olha só, aqui a gente já encontra a primeira grande reviravolta da nossa análise. Ao contrário do que a gente vê em pinturas e esculturas, os pregos não eram cravados nas palmas das mãos. A ciência forense é bem clara quanto a isso. O tecido mole da palma da mão não aguentaria o peso de um corpo. A pessoa simplesmente rasgaria e cairia da cruz. A realidade, tanto anatômica quanto histórica, aponta para outro lugar, os pulsos. E o mais curioso é que a própria linguagem original do Novo Testamento parece concordar com a ciência. A palavra grega usada nos textos, sheir, tinha um sentido bem mais amplo do que a nossa palavra mão. Ela descrevia toda a extremidade do braço, sabe, do antebraço até os dedos, o que inclui, claro, o pulso. Então o relato bíblico e a evidência forense, na verdade, não se contradizem. Os executores romanos, eles sabiam muito bem o que estavam fazendo. Existia um lugarzinho exato no pulso, que hoje a gente conhece na anatomia como espaço de destuto. É como se fosse um pequeno túnel entre os ossos do carpo. Um prego cravado bem ali ficaria travado, garantindo que a vítima não caísse. Era um ponto de suspensão terrivelmente eficiente. E é aqui que a gente entende a crueldade do método. Ao passar pelo espaço de Distal, o prego de ferro esmagava o nervo mediano. E isso não causa uma dor comum, como a de um corte, não. É uma dor neurológica, uma tortura elétrica que não para, irradiando pelo braço inteiro. Médicos hoje descrevem essa sensação como uma das mais agonizantes que um ser humano pode sentir. Isso nos leva para a fisiologia da agonia na cruz. A dor dos pregos era só o começo. A causa da morte, na verdade, era um processo lento, metódico e totalmente projetado para estender o sofrimento ao máximo. E para a gente entender essa morte prolongada, a gente precisa conhecer um detalhe, o cedile. Era um bloquinho de madeira, um tipo de apoio para os pés. Pode até parecer um gesto de misericórdia, né, um alívio, mas o propósito era justamente o contrário. Era prolongar a tortura, impedindo que a morte chegasse rápido demais. O ciclo para conseguir respirar era algo brutal. Pensa só, quando alguém está pendurado pelos braços, o peso do corpo puxa o diafragma para baixo. Isso trava os pulmões numa posição de inspiração. É quase impossível soltar o ar. Para conseguir expirar, a vítima tinha que se empurrar para cima, usando os próprios pés pregados no cedile. Cada respiração era um ato de dor excruciante, raspando as costas já feridas na madeira e forçando ainda mais os pregos nos pulsos de pés. A morte vinha lentamente por asfixia, quando a exaustão era tanta que esse movimento se tornava impossível. O Evangelho de Marcos nos dá uma linha do tempo bem precisa para essa agonia. Da 3ª hora, que seria 9 da manhã, até a 9ª hora, às 3 da tarde. Foram 6 longas horas nesse ciclo de dor e luta para respirar. Uma tortura que deve ter parecido uma eternidade, vivida debaixo do sol do meio-dia, da escuridão que os evangelhos dizem que cobriu a terra, e claro, em meio à zombaria de quem passava por ali. Bom, até agora a nossa análise se baseou na lógica forense e em textos antigos. Mas e a prova física? Acredite, por milênios ela simplesmente não existia. E isso fez com que muita gente questionasse os detalhes dessa prática. Só que isso mudou de uma forma radical no século XX. Parem para pensar nisso. Por quase 2000 anos, tudo que se tinha eram os relatos escritos e o conhecimento da anatomia. Não existia um único osso, um único prego que provasse fisicamente como os romanos faziam suas crucificações. Era tudo teoria. Até este ano. Em 1968, uma escavação em Jerusalém mudou completamente o jogo, fornecendo a peça que faltava nesse grande quebra-cabeça forense. A descoberta de Yohanan foi um marco. Encontraram o ossoalho dele e lá dentro, o osso do seu calcanhar ainda estava atravessado por um prego de ferro.
Isso não só provou o uso de pregos, como a posição do prego revelou a técnica. Os pés eram pregados pela lateral no poste da cruz e não um sobre o outro como a gente vê por aí. Essa posição estabilizava o corpo e, de forma muito cruel, prolongava a agonia. A teoria forense finalmente tinha sua prova arqueológica. Agora que a gente já estabeleceu os fatos forenses e arqueológicos, podemos voltar a olhar para os relatos bíblicos. E é aqui que a ciência, em vez de diminuir a fé, pode, na verdade, aprofundar o entendimento do seu significado. A realidade física da cruz tem um impacto direto na sua importância teológica. Um último detalhe do relato de João ganhou um significado médico impressionante. Quando o soldado perfura o lado de Jesus com a lança, o texto diz que saiu sangue e água. Do ponto de vista da medicina, isso indica um derrame pericárdico, que é um acúmulo de líquido ao redor do coração, causado pelo estresse físico extremo. Basicamente, é a evidência biológica de que Jesus morreu não só por asfixia, mas de um coração que literalmente falhou sob o peso do trauma. E é nesse ponto que a ciência e a teologia se encontram. Quando a gente entende a dor neurológica, a luta desesperada por cada respiração, a falha do coração, o conceito de morte de cruz deixa de ser só uma imagem poética. Essa frase do apóstolo Paulo ganha um peso muito mais visceral. A cruz não era só um método de execução, era o auge da dor e da humilhação que a engenharia romana foi capaz de criar. E assim, a nossa análise forense chega ao fim. A cruz é talvez o símbolo mais reconhecido do mundo. Mas quando a gente olha para ela, através das lentes da ciência, ela se transforma. Deixa de ser só um ícone abstrato e se torna um registro brutal de uma engenharia da dor. E a pergunta que fica é: saber o que realmente aconteceu em cada detalhe anatômico e fisiológico muda a forma como esse símbolo é percebido? Essa é uma reflexão para cada um de nós.